Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir na nossa série de estudos a respeito da nossa união mística com Cristo. Na semana passada, nós começamos a estudar a respeito da terceira bênção resultante da nossa união com Cristo, que é a bênção da adoção. Nós vimos que, por meio da nossa união com Cristo, nós recebemos a bênção da justificação. Vimos que nós recebemos a bênção da vivificação e começamos a ver esta terceira bênção, que é a bênção da adoção. Vimos que, de fato, a adoção já era parte do plano de Deus desde toda a eternidade. Como é que nós ficamos sabendo disso? Nós ficamos sabendo disso pelo que Paulo diz, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 5, dizendo que Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito da sua vontade é uma maneira de falar do plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Então, quando Deus elaborou este plano, ele já incluiu esse desejo dele de nos fazer seus filhos por meio da nossa união com Cristo. E quando Paulo fala da encarnação do Verbo, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que este também foi o propósito da encarnação do Verbo. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, adoção é parte do plano de Deus e é o propósito com o qual Deus enviou o seu Filho ao mundo. Nós vimos também na semana passada que nós podemos falar da paternidade de Deus de uma maneira universal, geral. Há um sentido em que Deus é pai de todos os seres humanos, se você estiver pensando no fato de Deus ter criado todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido, nós podemos falar que há uma paternidade universal de Deus. Mas nós sabemos que por causa da queda, os seres humanos se rebelaram contra o seu Criador. Então a humanidade é uma humanidade de filhos rebeldes, não é? E, portanto, há um sentido mais estrito da paternidade de Deus. Nesse sentido, Deus é Pai daqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Somente destes. Onde é que nós aprendemos isso? João capítulo 1, nós vimos isso na quarta-feira passada. João capítulo 1, verso 11 e 12, nós lemos o seguinte. Diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então não pode pairar dúvida sobre o que acabamos de ler, que há um sentido em que Deus é Pai somente daqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Vimos isto na semana passada, tudo isto é uma rápida recapitulação daquilo que vimos. Vimos mais na semana passada. Na semana passada nós vimos que a adoção é uma bênção que eleva o nosso relacionamento com Deus a um nível superior. Porque a justificação e a vivificação não envolvem um relacionamento pessoal, um envolvimento afetivo como na adoção. Por exemplo, eu disse na semana passada que quando um juiz justifica um réu, quando um juiz absolve um réu, quando um juiz inocenta um réu, nesse ato não há nenhum envolvimento pessoal, não há nenhum envolvimento afetivo entre o juiz e o réu. Não é verdade? Por exemplo, pense aí naquela figura jurídica da clemência concedida por um presidente da República, por exemplo. Então, um presidente pode conceder clemência a um criminoso, por razões humanitárias ou por serviços prestados à pátria, não é? Então, dependendo do caso, ele pode conceder perdão, clemência a um criminoso. Esse é um ato do presidente que ele faz numa canetada, não é? Faz numa canetada. Então não há nenhum envolvimento pessoal, nenhum envolvimento afetivo neste ato. Mas agora pensem comigo. Imaginem se, além de conceder clemência, esse governador também adotasse o malfeitor, o levasse para casa, lhe desse o seu sobrenome, fizesse dele seu filho por adoção. Então aí acontece um envolvimento pessoal, afetivo entre eles. É por isso que eu disse na semana passada que adoção é uma bênção que eleva o nosso relacionamento com Deus. Na justificação e na vivificação não há necessariamente esse envolvimento pessoal, afetivo, que acontece na adoção, não é? Vimos isso na semana passada. E finalmente nós vimos na semana passada que Deus, sendo Trindade, ele é no seu próprio ser, porque o ser de Deus é um ser plural. Deus no seu próprio ser, ele é um eterno fluxo de amor e prazer. Eu até perguntei a vocês na semana passada o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas. Ele estava desfrutando desse relacionamento de amor e prazer no interior do seu ser. Lembra que no batismo de Jesus, uma voz do céu soou, a voz de Deus dizendo: "Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo."
Então, por toda a eternidade, Deus estava vivendo essa experiência de amor e prazer no interior do seu ser. Deus é amor. O amor é eterno. Nunca houve um tempo quando o amor não existisse. Porque Deus sempre existiu nesse fluxo de amor e prazer no interior do seu ser. Então nós vimos que a adoção implica que nós, por causa da nossa união com Cristo, somos levados para dentro deste fluxo de amor e prazer existente no ser de Deus. Nós passamos a experimentar e encontrar em Deus, não é? O nosso prazer e fazemos parte desse amor, somos objetos desse amor e aqueles que são amados se tornam amantes. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e nós nos tornamos canalizadores deste amor. Então, é o grande mistério, não é? É aquilo que Jesus orou na sua oração sacerdotal, para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, a fim de que o Pai nos ame com o mesmo amor que o Pai sempre amou a Ele. Então, por causa da nossa união com Cristo, nós nos tornamos objetos desse amor eterno, com o qual Deus sempre amou o seu Filho. E vimos que Pedro fala disso como participar da natureza divina, não é? Abra sua Bíblia na 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pedro diz na segunda epístola, capítulo 1, verso 4, o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, preste atenção, coparticipantes da natureza divina. Então, isso não significa que nós sejamos divinizados. Nós não, continuamos sendo humanos, mas somos levados como seres humanos, por causa da nossa união com Cristo, para dentro desse eterno fluxo de amor e prazer. Em suma, a maior bênção que Deus pode nos conceder é Ele mesmo, não é? É a bênção de tê-lo. Então, vimos isso que é a bênção da adoção. Muito bem, então vamos caminhar um pouco mais para frente. Vamos começar agora a inserir material novo. Então, vimos que a terceira bênção é a bênção da adoção. Mas nós temos visto também os benefícios destas bênçãos. Por exemplo, vimos que o benefício da justificação é o livramento, a libertação do sentimento de culpa, vergonha e medo. Vivificação, qual é o benefício? Libertação do poder do pecado. Adoção, qual é o benefício desta bênção da adoção? Primeiro benefício é o benefício da intimidade com Deus. Os que são adotados por meio da adoção, por meio da união com Cristo, eles passam a desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Você vai dizer, reverendo, onde é que a Bíblia ensina isso? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos,
capítulo 8. E vejam como a Bíblia mostra esse benefício da adoção nos versos 14 e 15. Romanos 8, versos 14 e 15, nós encontramos esse benefício da adoção. Diz o seguinte, versos 14 e 15: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Preste bem atenção. Notem que Paulo está contrastando aí dois tipos de relacionamentos, não é? Paulo contrasta o espírito de escravidão com o espírito de adoção. Para você entender a figura ou a linguagem que Paulo está usando aqui, você precisa entender que a configuração de um núcleo familiar nos dias de Paulo era diferente da configuração de um núcleo familiar dos nossos dias. A configuração de um núcleo familiar nos dias de Paulo, ela era muito mais ampla, muito mais abrangente. Nos dias de Paulo, ainda era o núcleo familiar, era um clã que incluía também os escravos. E muitos desses escravos nascidos no clã. Então, o chefe do clã liderava toda a família, que incluía os filhos e os escravos. Então, essa é a imagem que Paulo tem aqui, para falar, para contrastar esses dois tipos de relacionamentos, não é? Então, a imagem é essa. Então, o que Paulo está dizendo é que num clã, uma coisa é a relação do filho com o chefe do clã. Outra coisa é a relação de um escravo com o chefe do clã. Escravo e filhos fazem parte do clã, fazem parte da família, mas Paulo distingue o relacionamento que ambos têm com o chefe do clã. Uma coisa para Paulo é a relação do filho com o chefe do clã. Outra coisa é a relação do escravo com o chefe do clã. Então, Paulo está dizendo para os seus leitores, usando essa imagem que era conhecida e familiar dos seus leitores, Paulo está dizendo, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão. Vocês receberam o espírito de adoção. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês não... A relação de vocês, por causa da união com Cristo, a relação de vocês com Deus, ela é muito mais semelhante à relação de um filho com o chefe do clã do que a relação de um escravo com o chefe do clã. São relações distintas. O filho desfruta de uma intimidade com o chefe do clã
que o escravo não desfruta. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. E Paulo diz: baseados no qual, baseados nesse espírito de adoção, que é nosso agora, por causa da nossa união com Cristo, é baseado nesse espírito que nós clamamos Abba, Pai. Irmãos, esse termo, não é? Com base nessa adoção, nós clamamos Abba, Pai, e esse termo é um termo indicativo de intimidade. Essa é uma expressão hebraica que traz no seu bojo, no seu universo de significado, esta ideia de intimidade. Esse é um tratamento de intimidade, é um tratamento carinhoso. Talvez, para a gente ter uma ideia, seria mais ou menos na nossa cultura papai, paizinho ou alguma coisa do tipo, não é? Então, isso era usado na cultura da época como um tratamento de intimidade, um tratamento carinhoso na relação de filho e pai. Curiosamente, é esse termo que Jesus usou na sua oração lá no Getsemane, naquele momento terrível de agonia que nós focalizamos no sermão de domingo passado, não é? Ele orou: Abba, Pai, eu sei que tudo te é possível. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, nós aprendemos aqui com Romanos, então, que a adoção traz no seu bojo esse elemento de intimidade, que eu disse, as outras bênçãos que estudamos antes resultante da nossa união com Cristo, não trazem, não é? Fato é que um réu, mesmo justificado, continua chamando o juiz de meritíssimo, né? Ele ainda tem um relacionamento um tanto quanto distante do seu benfeitor, não é? Mas na adoção, não. A adoção implica esta ideia de intimidade. Paulo diz: você agora, por causa da adoção, você chama Deus de paizinho, não é? De papai. A ideia é de intimidade por causa da união com Cristo. Ok? Então, Paulo está dizendo aí, em Romanos 8, 14 e 15, que por causa da união com Cristo, a sua relação com Deus não é mais de um escravo com o chefe do clã. É de um filho. Sua relação agora é de intimidade. O mesmo ensino Paulo oferece aos Gálatas. Vimos aí em Romanos, abra Gálatas e você vai ver que Paulo repete este mesmo ensino. Gálatas 4. Gálatas 4, versos 6 e 7. Mesmo ensino. É um reprise daquilo que Paulo ensinou aos romanos, ele ensina aí aos Gálatas. Gálatas 4, 6 e 7. E eu leio, diz o seguinte, olha, verso 6. E
porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, como o Espírito de Cristo veio habitar em você, gerando fé no seu coração que você depositou em Cristo, por meio do Espírito, por meio da fé, por meio da palavra, você foi unido a Cristo. E uma consequência disto é que você tornou-se filho de Deus, por adoção. Jesus é o eterno filho, é o filho natural. Você é o filho adotivo. Por causa da sua união com Cristo, você foi inserido na família de Deus. E o benefício resultante disso é que você agora desfruta de uma intimidade com Deus que você não desfrutava antes, a ponto de poder chamá-lo de papai, paizinho, Abba, pai, não é? É o mesmo ensino lá de Romanos, Paulo está repetindo aí em Gálatas. Então, qual é o primeiro benefício? O primeiro benefício é um relacionamento de intimidade com Deus, não é? Outro benefício da bênção da adoção, nós vamos encontrar em Romanos 8, agora versos 16 e 17. Tínhamos visto os versos 14 e 15. Agora, nós vamos descobrir outro benefício nos versos 16 e 17 de Romanos 8. Dê uma olhada aí, acompanhe, e eu vou ler aqui ao microfone para que os irmãos que nos acompanham em casa possam ouvir a leitura. Diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, o outro benefício da bênção da adoção é o benefício da herança. Diz aí que nós, por causa da nossa união com Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o eterno herdeiro, não é? Por causa da nossa união com Ele, nós nos tornamos herdeiros juntamente com Ele. Prefixo co, aí significa juntamente com Cristo, não é? Tem o piloto e o copiloto, não é? Tem o pastor e o co-pastor. Tem o herdeiro e tem o co-herdeiro. E aquele que herda junto com, não é? Então a união com Cristo implica participação na herança de Cristo, não é? Qual é a herança de Cristo, hein? Você já parou para se perguntar? Cristo é herdeiro de quê? Qual é a herança dele? Irmãos, a Bíblia não deixa dúvidas quanto a esta questão. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. De todas as coisas, não é? A Bíblia deixa claro que o universo é um presente de Deus
ao seu Filho. Abra Colossenses. Colossenses capítulo 1. Deixe-me mostrar isso dito com todas as letras e todas as cores. Colossenses capítulo 1, no verso 16. Está falando de Cristo. Pois nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Preste atenção. Nos céus e sobre a terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Olha a abrangência. Tudo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para ele. O universo Deus trouxe à existência como um presente ao seu Filho. Então, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então começa a fazer sentido quando você ouve desde o Antigo Testamento a Bíblia dizer que os justos herdarão a terra. Não é assim? Salmo 37 diz lá com toda clareza que os justos herdarão a terra. Então, o fato é que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, não é? Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aqueles que foram unidos a ele pela fé se beneficiam, se tornando assim, por causa da adoção, co-herdeiros com Cristo. Não é? Tem uma frase que o pessoal fala aí, é frase de para-choque de caminhão, né? Mas faz algum sentido, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não é? Isso é frase de para-choque de caminhão. Mas é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo, não é? O fato é que em Cristo nós somos filhos e, sendo filhos, Paulo diz que nós somos herdeiros. É claro que a Bíblia ensina que esta herança nós ainda não temos posse desta herança, não é? Abra 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. Deixe-me abrir a minha Bíblia aqui, porque normalmente eu transcrevo essas passagens que eu pretendo usar, mas essa eu não transcrevi. 1 de Pedro, capítulo 1. Veja bem, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, preste atenção, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, o ensino da Escritura é que, embora sejamos herdeiros, nós ainda não desfrutamos plenamente desta herança, que é nossa por direito. E quando a Bíblia fala de esperança,
a Bíblia fala de certeza. O conceito bíblico de esperança é diferente do nosso conceito da conversação comum. Quando a gente fala de esperança, a gente fala de probabilidade, de desejos que a gente não está certo se vai acontecer. Olha, esse ano eu tenho esperança de... Aí você fala do seu desejo, o que você espera, o que você está planejando. Mas o termo grego para esperança na Bíblia é eupis. Ele traz no seu bojo a ideia de certeza, de convicção, é algo certo. E Pedro deixa isso muito, muito claro aqui. Ele diz que nós fomos chamados para uma esperança de uma herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, está reservada para nós. E no verso 5 ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Portanto, não há possibilidade de frustração e de decepção desta esperança. Por quê? Verso 5. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Você já parou para pensar por que você continua crente? Mais uma semana passou e você continua crente. Por que você não abandonou a fé? Por que você não apostatou? Porque você é guardado pelo poder de Deus. Não é porque você é forte, não. Se Deus deixar você entregue a si mesmo, você abandona a fé imediatamente. Mas Deus preserva você. Deus guarda você. É por isso que as investidas do maligno, as pressões do mundo e a sua própria natureza humana decaída não conseguem levar você para longe do Senhor. Porque o Senhor guarda você, o Senhor preserva você com o seu poder. É isso que Pedro está dizendo. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí, verso 6, Pedro diz que isso é motivo de alegria para nós, né? Nisso exultais. É nisso que a gente se alegra, não é? Nisso exultais. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, embora pode acontecer momentos difíceis, provações, sofrimento, pressões, mas isso comparado à eternidade é breve tempo. Por breve tempo, não é? E se necessário. Deus não permite a sua provação se ele não tiver propósitos sábios e amorosos. Então, se for necessário, Deus permite, não é? Por breve tempo, se necessário, a gente é contristado às vezes por muitas provações, mas nós nos alegramos. Por que nós nos alegramos? Por causa da herança que está preparada, incorruptível, sem mácula, imarcessível. Então, em Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus, e por sermos adotados como filhos de Deus, nós somos também herdeiros. Então, este é outro benefício da bênção da adoção. Vamos olhar novamente Romanos, e vamos vendo como é que a Bíblia fala desta herança que, embora futura, enche de alegria o coração crente. Romanos 8. Romanos 8. Veja bem, no verso 17 de Romanos 8,
Paulo diz que nós somos filhos, e como filhos somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A nossa união com Cristo nos faz participantes do sofrimento dele e da glória dele, não é? Quem está casado com Cristo é casado com comunhão de bens. Ou seja, você participa do bônus, mas participa também do ônus. É por isso que o sofrimento do crente por causa de Cristo é honroso. Enche o coração do crente de alegria. Porque quando você apanha por ser crente, quando o mundo o ataca, o agride, o discrimina e etc., isso é um bom sinal. O problema não é com você, o problema é com Cristo. Como não pode bater em Cristo, bate em você, porque você está identificado com Ele, não é? Isso é uma honra, porque é indicativo da minha união com Ele. Então, se eu participo do sofrimento, Paulo diz, eu terei participação também na glória. Então, eu participo do ônus, mas participo também do bônus, não é? Mas aí ele diz, a partir do verso 18, que essa herança que nós temos por causa da união com Cristo é que torna as lutas e os sofrimentos do presente suportáveis. É igual dor de parto, né? A dor de parto se torna suportável porque a mulher sabe que uma criança desejada do coração dela está a caminho, não é? Então, pelo benefício de ter nos braços daqui a pouco a criança, a mãe suporta a dor do parto. Assim é o crente, com os olhos na sua herança, as dores do momento se tornam suportáveis. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só a adoção aqui. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mais uma vez, adoção. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ué, pastor, mas nós não já fomos adotados? Como é que eu estou esperando a adoção de filhos ainda no futuro? É que Paulo está falando aqui da posse da herança, não é? A ideia aqui é a ideia de tomar posse de algo que já é nosso. Nós ainda não tomamos posse. Paulo chama isso de redenção do nosso corpo. Nós somos seres corpóreos. Deus nos fez com uma dimensão material. Nós temos uma dimensão imaterial, que a gente chama de alma, e uma dimensão material. Nós somos uma unidade psicossomática, não é?
há uma dimensão imaterial, uma dimensão material. Na dimensão imaterial, eu já fui redimido e estou sendo aperfeiçoado. Paulo diz que o homem interior, ele chama isso de homem interior, está se renovando de glória em glória, e o homem exterior está se corrompendo, se deteriorando. Então, quando você olha para o cristão, na dimensão material do seu ser, ele está se deteriorando como qualquer outra pessoa. O seu vigor está se esvaindo, não é? Mas no homem interior, ele está se tornando mais glorioso, uma pessoa melhor. Mas, Paulo está dizendo aqui que nós estamos aguardando também, final do verso 23, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o nosso ser integral, completo, será redimido. Ou por meio da transformação, num piscar de olhos, ou por meio da ressurreição. Aí nós estaremos totalmente restaurados e de posse da nossa herança. É isso que Paulo está dizendo aí no verso 23. E verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o que eu estou me esforçando agora para fazer é mostrar a você que essa herança que é nossa por causa da união com Cristo, nós não temos posse dela ainda, integralmente. Para terminar, Efésios 1. Efésios 1. Paulo fala também desta herança, dando a garantia de que ela nos será entregue. Efésios 1, verso 14, Paulo fala disso, quer ver? Ele está falando aí, olha, o final do verso 13 diz que quando você creu em Cristo, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Final do verso 13. E aí no verso 4 ele continua, o qual, isto é uma referência ao Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo que foi dado a você, ele tem também esse papel. Qual é o papel do Espírito Santo dado a você? Ele funciona como penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é uma garantia, não é? É uma garantia. E no caso, não é apenas uma garantia, já é parte do pagamento. Porque Paulo diz que quem tem o Espírito não tem tudo, mas já tem as primícias. Tem a primeira parcela do pagamento. Penhor aqui é uma figura comercial que a gente está familiarizado com ela hoje na nossa cultura também, não é difícil a gente perceber. Penhor aqui é como aquele sinal que a gente dá quando a gente compra alguma coisa, por exemplo, compra um imóvel, não é? Então o sujeito vai lá, compra um imóvel, ele faz um contrato de compra e venda, ele ainda não passou a escritura, de direito ele ainda não tem a posse, não é dono, não é? Ele tem um contrato de compra e venda, e ele dá um sinal. Aquele sinal é, ao mesmo tempo, uma garantia
e parte do pagamento. Então, ele dá lá uma quantia. Vamos imaginar que antes de passar a escritura, por alguma razão, ele se arrependa. Ele fala, não vou fazer mais o negócio. Então, ele perde aquela parte que ele deu como garantia, que ele é um penhor, é uma garantia. Então, ele perde aquilo lá. Mas, vamos imaginar que não há nenhum problema e ele efetiva a transação, passa a escritura. Aquela parte que ele deu como garantia é incorporada do pagamento do bem. Não é? Não é assim que funciona? Então, é mais ou menos esta linguagem que Paulo usa para falar desta concessão do Espírito Santo a nós. Então, Deus já fez de você herdeiro dele. Ele não te deu ainda posse desse bem, mas ele deu um sinal, um penhor, que é ao mesmo tempo um penhor e já é parte do pagamento. Você já desfruta em alguma medida desta bênção que te espera no futuro. Então, você já tem as primícias do Espírito Santo. Primícias é uma outra figura que a Bíblia usa, tirada da agricultura da época, que eram os primeiros frutos de uma colheita. Então, quando o lavrador colhia os primeiros frutos, já era... Não tinha a colheita toda, tinha que colher um punhado de coisa ainda, mas ele já tinha os primeiros frutos, ou seja, a colheita já era uma realidade. Então, vejam bem, a Bíblia fala dessa herança, mas ela fala de algo do que a gente ainda não tem posse, não é? A gente ainda não desfruta plenamente. Isso é muito importante, é muito prático. Por exemplo, por não entender isso, alguns crentes leem lá em Isaías 53, que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. E aí acham que já tem desfrute pleno daquilo que Cristo conquistou e acha que crente não pode ficar doente, não precisa nem tomar remédio. É não entender esse aspecto futuro da nossa salvação. É verdade. Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e quando você tiver de posse da sua herança, enfermidades não farão mais parte da sua experiência. Mas você ainda não está de posse de tudo. Então, tome remédio, viu? Ou seja, Cristo venceu a morte. E a morte será banida da nossa experiência. Quando? Quando eu estiver de posse da herança completa. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que conviver com esse inimigo terrível. Mas a gente convive com a cabeça erguida, dizendo, olha, morte, a sua batata está assando. Você tem prazo de validade. É só uma questão de tempo, você não vai me perturbar mais. É assim que o crente convive com a morte. Entendeu? É uma herança da qual não temos posse plena ainda. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Se não tem, vamos ficar em pé, vamos fazer oração e agradecer a Deus o nosso tempo de estudos. A gente prossegue na semana que vem, se Deus quiser. Senhor, obrigado, porque não apenas nos justificastes por meio de Cristo, não apenas nos vivificastes por meio de Cristo, mas nos adotastes como filhos teus. Ah, Senhor, que grande bênção é poder tê-lo como Pai, nos aproximar de Ti, e chamá-lo de Abba, de maneira respeitosa, mas de maneira íntima, sabendo que o Senhor se compadece de nós, como um pai se compadece dos seus filhos.
Ah, Senhor, não há bênção maior do que a bênção de tê-lo como Pai. Perdoa-nos, porque tantas vezes nós nos esquecemos disso. Tantas vezes nós queremos outras coisas, sendo que temos tudo, porque temos o Senhor como nosso Pai. Obrigado, porque nos fizestes teus herdeiros em Cristo Jesus. Ajuda-nos a perceber a beleza disso e a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Dá-nos um coração contente, enche-nos de contentamento, porque o Senhor é o nosso maior bem, o Senhor é o nosso maior tesouro. Quem tem o Senhor tem tudo. Bendito sejas por todo sempre, pela bênção de nos unir a Cristo e nos conceder bênçãos como a bênção da adoção. Nós oramos com um coração alegre e agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.